Bom dia. Lamentações 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. O Eterno me guiou, me fez passar pelas trevas e não pela luz. Ele pessoalmente me atacou de uma hora para outra e me esbofeteou vez após vez durante todo o dia. Fez envelhecer o meu corpo e a minha pele, esmagou os meus ossos. Sitiou-me, envolvendo-me em grande amargura e lamento. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito desfaleceram e morreram. Cercou-me de muros e não consigo escapar, atou-me a pesadas correntes. Mesmo clamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Fechou os meus caminhos como rochas lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele foi como o urso à espreita e o leão emboscado. Desviou os meus caminhos, me despedaçou e me abandonou. Armou seu arco, fez-me de alvo e de suas flechas. Feriu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de zombaria de todo o meu próprio povo, nas suas canções. Ele se escarnece da minha pessoa o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Arrebentou-me os dentes, enchendo minha boca de areia e pisoteou-me na cinza. Tirou-me a paz, esqueci-me até o que significa prosperidade. Por esse motivo exclamo, a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Deus, o Senhor. Recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento, do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Jeremias está lamentando, porque primeiro ele está vendo tudo o que aconteceu com Judá, com Israel. E segundo, a posição que ele se encontra. Porque ele foi chamado, ele foi convocado por Deus como atalaia para pregar a verdade, para pregar o arrependimento, para chamar o povo a se arrepender e avisar que caso contrário o castigo viria a morte, viria a doença, viria o cativeiro. Enquanto todos os outros os profetas pregavam o contrário, pregavam a paz, tranquilidade, ele pregava a verdade. Por esse motivo ele foi injuriado, desprezado, todos o abandonaram, porque entendia que era um homem que estava amaldiçoando Judá. Apesar de ele estar falando em nome dos seus, as pessoas não queriam acreditar que tinha que mudar o seu comportamento, tinha que se arrependerem, porque senão o castigo viria, a fome, a peste, a miséria. Eles não queriam, então tornou ele um objeto de zombaria. Ninguém queria saber dele. Nós vimos no decorrer do seu livro, nós lemos há pouco tempo, ele foi preso várias vezes, foi pro tronco e tudo mais. Então ele falando agora, ele lamentando com Deus, falou, olha, o sofrimento dele é grande, porque além de ver tudo que aconteceu com Judá, com Israel, a situação dele também. Porque a verdade é quando nós somos chamados por Deus, Deus nos dá a mensagem para nós pregarmos. Deus nos dá qual é o caminho que devemos seguir. Por mais que tentemos, nós não vamos conseguir sair dali. Jeremias não queria estar pregando tanta dureza, mas ele era obrigado. Deus o insistia, Deus mandava, ele não tinha como pregar uma outra coisa. Era somente aquela verdade, Deus queria ele como um porta-voz. Então ele sofria pelo desprezo do povo, ele sofria por tudo que aconteceu a Judá, sabendo que ele tinha antes avisado.
Nós, quando Deus nos manda levar determinada mensagem, nós temos que levar. Claro, quando nós somos convocados pelo Senhor, quando nós somos chamados pelo Senhor. Caso contrário, nós pregamos qualquer coisa, qualquer mentira, como tantos pregadores fazem por aí. Os falsos pregadores que vivem pregando a paz, a alegria, a bondade, bênção dali, bênção do lá. Mas quando Deus nos chama para pregar o seu evangelho, enviar a sua mensagem, ninguém quer ouvir. Somos desprezados porque as pessoas querem uma outra coisa. Querem palavras consoladoras. Mas não é isto. Jeremias sofreu de todas maneiras. Mas agora ele ainda fala que ele quer lembrar daquilo que trazia alegria do passado. Diz assim: contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se plenamente a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sendo assim, digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto nele depositarei toda a minha esperança. Eis que o Senhor é bom e misericordioso para com todos aqueles que nele esperam, confiante para com aqueles que o buscam. É muito bom aguardar confiante em paz pelo socorro, a salvação que vem de Deus. É proveitoso ao ser humano suportar o jugo e o sofrimento próprios da sua juventude. Que esses períodos de provação sejam vividos em solicitude, em silêncio. Afinal, foi Deus que determinou esta opressão sobre cada pessoa. Ora, põe o teu rosto rente ao pó da terra em sinal de arrependimento. Talvez ainda haja esperança. Dispõe a tua face a quem te deseja. Feri e engole a desonra e a humilhação, porquanto Deus não te desprezará para sempre. Ainda que ele traga sobre ti muita tristeza, a sua compaixão o amparará. Pois imenso é o seu amor infalível. Afinal, não é do agrado de Deus trazer aflições, lamentos e pesares aos seres humanos. Pisotear todos os cativos da terra. Negar quem quer que seja o seu direito, assim desafiando o próprio Altíssimo. Impedir o livre acesso de qualquer pessoa à justiça. Não estaria observando o Senhor tais atitudes? Quem poderá falar e fazer acontecer se assim Deus, o Senhor, não o tiver orientado? Ora, não é pelas ordens do Altíssimo que procede tantas desgraças como as bênçãos? Como pode então o homem reclamar quando é punido por seus erros e pecados? Então Jeremias falando tudo isso, tudo o que aconteceu, ele lamentando, mas ele falou: não, a minha confiança está no Senhor, porque Ele é Deus, a minha alegria, a minha porção é no Senhor. É isso que nós temos que entender, independente do que esteja acontecendo. Se nós estivermos na palavra, a nossa porção, a nossa alegria, o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bom. Tudo o que nos acontece é a ordem dEle. Então vamos buscar nele, vamos descansar nele. Se ele nos manda fazer algo, vamos fazer. Se ele determina para nós fazermos ou não fazermos, vamos obedecer. Porque senão o castigo é grande. O Jeremias foi chamado para levar a mensagem da verdade. Sofreu por isso. Pregou a verdade a Judá não quis ouvir, Israel não quis ouvir. Por isso, morreram, foram para o cativeiro. Tudo isso traz tristeza a ele. Mas ele fala assim: não, a minha força está no Senhor, descanso no Senhor. Ele é o meu objetivo. É isso que nós temos que ter. O Senhor é meu objetivo. Se nós estamos passando por uma luta enorme, não importa em qual área, se é no casamento, se é na finança, se é na família, na saúde, sei lá. Mas temos que perseverar no Senhor, viver o Evangelho e não ficarmos somente reclamando. Porque temos que examinar para ver se nós não estamos em erro. Temos que nos arrepender. Sem arrependimento, ninguém verá a Deus. Enquadrinhemos, pois, os nossos caminhos, provemo-los e retornemos rapidamente para o Senhor. Ergamos o coração e as mãos para Deus no céu, reconhecendo em alta voz:
pecamos. Eis que nós transgredimos e agimos com rebeldia, e tu não deixaste de apontar nosso erro e não nos perdoaste. Tu te cobriste de cólera e nos perseguiste, massacraste-nos sem dó nem piedade. Tu te escondeste atrás de uma nuvem a fim de evitar que alguma oração da nossa parte chegasse à tua presença. Tu nos lançaste no meio dos povos pagãos como escória e refúgio. Todos os nossos inimigos escancaram a boca contra nós e nos caluniam. Padecemos de grande terror e todo tipo de cilada, ruína e destruição. Ai, rio de lágrimas corre dos meus olhos, porquanto o meu povo amado foi arrastado. Meus olhos choram copiosamente sem cessar e sem descanso, desejando que Deus olhe para nós e contemple dos céus essa situação. Tudo quanto posso observar à minha volta enche minha alma de incontrolável tristeza, de imensa solidariedade para com todas as mulheres sofridas da minha cidade. Aqueles que sem razão alguma eram meus inimigos me caçaram como as grandes aves de rapina se abatem sobre pequenos pássaros por diversão. Atiraram-me vivo na cova e jogaram pedras sobre mim. As águas me encobriram a cabeça e eu imaginei, eis que o dia do meu fim chegou, estou acabado. Então clamei pelo teu nome, Deus das profundezas da cova. Tu ouviste a minha súplica, não esconda os teus ouvidos os meus pedidos de socorro e os meus lamentos. Então tu te aproximaste no dia em que a ti clamei e consolaste-me dizendo, não temais. Ó Deus, tu mesmo assumiste a minha causa, redimiste a minha vida. Tu tens sido observado, Senhor, o mal que me tem sido feito, toma, pois, sob teus cuidados a minha demanda. Tu mesmo contemplaste como é sanguinária a vingança dos meus adversários, todas as ciladas que armaram contra mim. Senhor, tu ouviste todos os seus insultos e seus planos malignos contra mim. Aquilo que os meus inimigos cochicham e murmuram entre si o tempo todo contra mim. Observa-os enquanto se assenta e quando se levanta. Eu sou objeto de zombaria de suas paródias. Retribui-lhe, portanto, como merecem, Deus, conforme que as suas atitudes têm provocado. Amaldiçoa-os, faz com que eles caiam em profundo desespero. Persegue-os na tua ira, ó Deus, e extermina-os debaixo dos teus céus, ó Senhor. Existem orações que Deus não ouve. Nós temos exemplo de Jesus, nós temos de Paulo e de vários profetas. Jeremias chorando, no final, quando ele via tristeza, tudo que aconteceu em Judá, ele orou, ele clamou a Deus por Judá. Mas Deus escondeu o rosto, Deus não quis ouvir, Deus não atendeu, não ia atender, porque não estava em conformidade com a palavra dele. Que Deus tinha mandado avisar para o povo se arrepender, para o povo abandonar o pecado, o povo não quis. Deus tinha alertado, falou, se não acontecer, vocês vão para o cativeiro, vocês vão morrerem. Mas o povo não acreditou. Aí aconteceu. Agora Jeremias vendo o sofrimento, agindo agora como ser humano na emoção, pedindo, clamou pela vida desses, Deus não pode atender. Deus não vai atender. Queria contra a palavra dele. Quando nós desobedecemos o Senhor, fazemos o que não presta, fazemos o que não deveríamos fazer, depois nós podemos estar orando, clamando, pedindo pessoas, quantas quiser para orar. Deus não vai atender, porque nós estamos em erro. Nós temos que aprender a nos arrependermos, abandonar erros, abandonar pecado, para só assim então o Senhor ouvir as nossas orações. Lamentações capítulo 4. Até o ouro reluzente que perdeu seu brilho, como o ouro fino ficou embaçado, as pedras sagradas estão espalhadas pelas esquinas de todas as ruas. Como os preciosos filhos de Sião que antes valiam seu peso em ouro, hoje são renegados à condição de vasos de barro, obra das mãos de simples oleiros. Até os chacais abaixam o peito e dão de mamar aos filhotes, mas o meu povo tornou-se cruel como a avestruz no deserto. A língua do que mama fica presa ao céu da boca de tanta sede. As crianças suplicam por um pedaço de pão, mas ninguém as atende. Os que se fartavam de alimento de alta qualidade, bem preparados, agora desfalecem nas ruas famintos.
Os que enfeitavam com veste fina de púrpura agora estão desbruçados sobre um monte de cinza. O castigo aplicado sobre o meu povo é mais severo do que o Sodoma, que foi assolada de um momento para outro sem que ninguém pudesse socorrê-la. Seus príncipes eram mais brilhantes que a neve ao sol, mais alvo do que o leite, tinha a pele mais rosada que fino rubis, e a sua aparência lembrava as mais lindas safiras. Contudo, hoje estão queimados como carvão, ninguém os consegue reconhecer quando perambulam, enegrecidos pelas ruas. Sua pele enrugou-se sobre os seus ossos e agora parece lasca fina de madeira seca. Os que foram mortos à espada estão melhor do que os que arrastam esfomeado, os quais, tendo sido torturados pela fome, definham pela falta de qualquer alimento que as lavouras pudessem produzir, pois essas estão estéreis. As mãos das mulheres eternas e amorosas acabaram de cozinhar alguns dos seus próprios filhos, que serviram de alimento antes da morte e da completa destruição do meu povo. Ora, Deus deu vazão total à sua cólera, espargiu a sua grande ira por toda a cidade. Ele mesmo acendeu um fogo terrível em Sião, a ponto de consumir os próprios alicerces da cidade. Os reis da terra e os povos de todo o mundo não podiam imaginar que os inimigos e os adversários pudessem entrar pelas portas de Jerusalém. Dentro da cidade foi derramado o sangue do justo por causa do pecado dos seus profetas e das maldades dos seus sacerdotes. Eis que perambulam como pessoas que não podem enxergar pelas ruas, caminham trôpegos e contaminados de sangue, de modo que ninguém pode tocar em suas vestes. Gritavam-lhes: eis que estáis imundo, ó impuro, afastai-vos, desviai-vos de nós, não nos toqueis quando fugirem e andarem vagueando, comentavam-se entre as nações. Aqui tais pessoas jamais haverão de morar novamente. Ora, foi o próprio Deus, em sua ira, que os espalhou. Ele já não zela por eles. Ninguém honra os sacerdotes, nem respeita os líderes. Nossos olhos desfaleciam quando ficavam esperando em vão por socorro. Quando vigiávamos, olhavam para uma nação que não era capaz de nos livrar. Observaram os nossos passos de maneira que não podíamos andar pelas nossas ruas. O tempo da nossa destruição aproximava-se muito depressa. Todos os nossos dias estavam contados, porque o nosso fim havia chegado. Nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias do céu, perseguiram-nos sobre os montes, nos armaram ciladas no deserto. O ungido de Deus, o fôlego da nossa vida, foi capturado em suas ciladas e armadilha, o mesmo líder de quem diziam: debaixo da tua sombra viveremos entre as nações. Alegra-te grandemente, regozija-se, ó terra de Edom, que habita nas terras de Uz, o cálice também passará a ti, ficarás embriagado e tuas vestes serão arrancadas. Ó cidade de Sião, eis que o teu castigo terá fim, o Senhor não prolongará o teu cativeiro. Entretanto, em relação a ti, ó terra de Edom, ele punirá o teu pecado e colocará à vista de todas tua maldade. Então, o profeta, falando da fome, da miséria, tudo que aconteceu ali em Sião, em Jerusalém, culpa do pecado. Deus avisou, o povo não abandonou o pecado. Ele falou que ia enviar fome. A fome era tamanha, quando estavam cercados, quando Nabucodonosor fez o circo em Jerusalém, que não tinha nada para o povo comer, que as mulheres comiam seus próprios filhos, cozinhavam as crianças e comiam. As pessoas se envelheceram rapidamente, as forças foram embora, tudo acabou, era fome, miséria, doença, pestes, né? E tudo de ruim. E no final, espada, morte e cativeiro. Tudo por causa da desobediência. E o profeta chora, lamenta, porque ele pediu encarecidamente, em nome do Senhor, que as pessoas abandonassem o pecado, que abandonassem o erro. Eles teimaram em continuar. O castigo veio. Nós temos que analisar a nossa vida. Não adianta nós ficarmos falando que Deus é bom, Deus é maravilhoso,
se nós continuamos pecando, que o castigo virá sobre todos nós. A única maneira que nós temos de amar o Senhor é pela obediência. Jesus deixou bem claro que a única maneira dele reconhecer o nosso amor é pela obediência. Temos que aprender a amar o Senhor. Temos que aprender a viver a palavra de Deus. É isso que é necessário fazer. Lamentações, capítulo 5. Capítulo 5, inclusive o último capítulo de Lamentações. Ó Deus, lembra-te de que tem acontecido conosco, olha para nós e contempla o nosso absoluto estado de desgraça. Nossa herança foi distribuída entre os pagãos, nossas casas entregues aos estrangeiros. Somos órfãos de pai, nossas mães são como viúvas. Temos que comprar até a água que bebemos. Nossa lenha só conseguimos mediante pagamento. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos um instante de paz e tranquilidade. Estendemos as mãos aos egípcios e aos assírios para nos abastecermos de algum mantimento. Nossos pais erraram e pecaram, e já não existe. Contudo, nós ainda carregamos o castigo por suas faltas. Escravos dominam sobre nós, ninguém nos livra da sua tirania. Arriscamos a vida para conseguir alimento por causa da espada do deserto. Nossa pele está bronzeada e abrasada como um forno em chama de tanta fome. As mulheres têm sido violentadas por toda Sião e as virgens na cidade de Judá. Os príncipes e líderes foram pendurados por suas mãos. Aos idosos não se demonstra o menor respeito. O jovem trabalha nos moinhos e até meninos andam cambaleando sob pesados fardos de lenha. Os anciãos e líderes já não se reúnem junto às portas da cidade. Os jovens cessaram sua música. E assim dos nossos corações fugiu desesperada alegria. Nossas danças converteram-se em pranto e lamentações. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, tudo isso nos ocorreu porque pecamos. E por essa razão, o nosso coração desmaiou dentro de nós, e as muitas lágrimas toldaram completamente a nossa visão. O monte Sião está arrasado e deserto, e os chacais passeiam rapineiramente por ele. Tu, ó Deus, reinas para sempre. Teu trono permanece de geração em geração. Ora, por qual razão, então, te esqueceria de nós? Por que haveria de desprezar-nos por tanto tempo? Ó Eterno, restaura-nos para ti. Restaura-nos para ti mesmo, Senhor, para que retornemos. Renova nossos dias como de antigamente. Se é que não nos rejeitas irremediavelmente, e a tua ira contra nós não tenha limite. Eles eram conscientes do porquê do sofrimento, que era o pecado. Pecaram. Ignoraram a palavra de Deus. Por isso vem o castigo. Quem envia o castigo é Deus, não é o diabo, é Deus que envia. Envia enfermidade, doença, morte sobre nossos familiares. As pessoas entendem, não é uma criancinha morreu, uma pessoa assim, ou aquela pessoa era boa, foi o diabo. Não foi o diabo, não, foi Deus. E se aconteceu, tem um motivo. E garanto com certeza absoluta que o motivo é o pecado. Nós pecamos, nós desobedecemos, fazemos o que não deveríamos. Deus nos fala para nós não dividirmos a glória dele com ninguém. Nós teimamos em adorar a Deus e adorar a imagem junto. Teimamos em adorar a Deus e adorar outros deuses. Fazemos o que não prestamos, fornicamos, adulteramos, mentimos, enganamos. Quando menos se espera, o castigo vem. Quando menos se espera, chega a correção. Quando menos se espera. Mas Deus está o tempo todo nos avisando. Antes tinha os profetas, como lá, Jeremias, Ezequiel e outros. Hoje nós temos Jesus, nós vemos na graça. A nossa Bíblia, o tempo todo, a palavra, o verbo está nos alertando para nós abandonarmos o pecado, para nós abandonarmos a mentira, para nós voltarmos para o Senhor, senão o castigo vem. Ele vem de maneira individual. Nós vimos o horror que aconteceu com Judá.
pode acontecer na nossa casa. Pode vir a fome, pode vir a miséria, pode vir a destruição, pode vir a morte, pode vir o cativeiro. Vamos aprender com o Senhor, vamos viver o Evangelho, senão nós vamos entrar no cativeiro. Tem quantas pessoas entrou no cativeiro? Pessoas estão separadas, o marido abandonou, a esposa abandonou, os filhos, às vezes viciados em drogas e outros problemas. A miséria, pessoas desempregadas há anos, lutas e mais lutas, enfermidade que o médico fala que é incurável. Entrar no cativeiro. Arrependa-se para sair do cativeiro. Abandone o pecado, porque senão a morte que vai vir. Nós concluímos, como eu disse, é um livro pequeno de Lamentações, capítulo 5. Encerramos ele. Amanhã, querendo Deus, nós vamos iniciar então no livro da Atalaia Ezequiel, né? O Ezequiel, profeta de Deus. Amanhã vamos iniciar então no capítulo 1, onde nós vamos ficar alguns dias meditando. Esse foi um profeta de Deus, um atalaia de Deus, um homem também, assim como Jeremias, falava a palavra de Deus. Também passou, inclusive, Ezequiel estava no cativeiro, junto com todo Judá. Amanhã nós vamos estar lendo, iniciando então. Hoje nós encerramos aqui o livro de Ezequiel. Quando tivermos qualquer dúvida, qualquer coisa, nós vamos esclarecer na Bíblia. Aqui que é a fonte de sabedoria, que te esclarecemos dúvidas, aqui aprendemos. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.